E vamos lá para esse Fórum Mídias de hoje, Melo, dia 9 de dezembro, segunda-feira, neste novo formato agora do Fórum Café. Então, todos os dias, a partir de hoje, o Fórum Mídias vai ser exibido nessa etapa final do café, entre 8h30 e 8h45, sempre aqui com Antônio Melo. Deixa eu subir a apresentação do Melo para este Fórum Mídias de hoje. E é isso, está com você, Melo. O que nos traz nessa segunda-feira? Tá. Vou falar sobre isso, mas antes, como todos vocês já tiveram oportunidade, eu quero também aqui expressar minha solidariedade à Rebeca, já falei com ela, já mandei mensagem a ela na interna, e é muito... A gente não consegue nem imaginar o que ela, né, o que a pessoa está sentindo, mas ela escreveu uma coisa tão bonita lá no perfil dela no Instagram. Aliás, eu queria sugerir, já que o perfil dela é aberto, as pessoas que estão mandando mensagens aqui no chat, certamente ela vai ler mais tarde, mas quem quiser, né, pode fazer o mesmo lá no perfil dela no Instagram, que é Motta, M-O-T-T-A, _ Rebeca. Então, @Motta, M-O-T-T-A, _, aquele tracinho de baixo, Rebeca. Quem sabe, né, com essa, além do mais, se inscrevam lá e vamos tornar a Rebeca uma influencer aí, já que a pessoa tem mais de 2 milhões de seguidores apenas porque não se levantou de um assento no avião para uma criança, que pelo menos as pessoas que gostem da Rebeca vão lá, se inscrevam no perfil dela e mandem a mensagem diretamente para ela. Então, voltando aqui à nossa apresentação de hoje, aqui temos aí a Rede Globo de braço dado com a ditadura, o ditador João Figueiredo e o Roberto Marinho de braço dado com ele. Por que eu estou falando do Roberto Marinho? Porque uma frase dele que eu acho, sempre cito aqui, mais importante, muitas vezes, do que o que a Globo publica é o que a Globo não publica. E é sobre isso que a apresentação de hoje, uma reportagem do Sakamoto no UOL, que também chega a ser até metalinguística, porque o que ele denuncia vale para o UOL, né? Após vencer a eleição, Nunes é soterrado por denúncias em São Paulo. Curiosamente, durante as eleições, essas denúncias não apareceram, não tiveram grande destaque na mídia, não foram aprofundadas devidamente, apenas após as eleições, porque, é claro, o candidato da mídia era o Ricardo Nunes, jamais o Boulos, não é? Então, ele está aqui na matéria dele, ele fala: Ricardo Nunes não teve nem muito tempo para comemorar. Após vencer a eleição para a Prefeitura de São Paulo, derrotando Boulos, ele passou a ser alvo de uma série de denúncias relacionadas à sua atuação como prefeito ou vereador. Ou seja, esperaram a eleição acabar, está eleito, então vamos lá. Ironicamente, muitas dizem respeito a bolas que haviam sido cantadas por seus adversários ou trazidas por parte da imprensa durante a campanha eleitoral e que não tiveram a devida atenção. Olha como é que ele chama isso. Ironicamente, muitas dizem respeito a bolas que haviam sido cantadas por seus adversários, ou seja, as denúncias estavam ali, mas não foi ironicamente. Foi propositalmente, elas foram abafadas porque prejudicavam a candidatura da mídia, né? O candidato da mídia, que era o Ricardo Nunes. Vamos para o outro. Nesta sexta-feira, na capa do UOL, há 2 exemplos. Uma investigação de Flávia Ferreira, da Folha de São Paulo, preste atenção nesse detalhe, da Folha, aponta que o prefeito morou, em 2022, em um apartamento de luxo que pertence a um empreiteiro vencedor de 600 milhões em contratos sem licitação
com a gestão municipal. Nunes diz que isso é uma grande e infeliz coincidência. Pausa para o seu kkkk. Grande e infeliz coincidência é muita cara de pau, não é? Ele desembolsou apenas 25% do valor do aluguel, uma vez que o restante foi pago, ele pagava 1/4 do valor do aluguel, Nunes. O restante foi pago pela imobiliária, que intermediou a locação a partir da compensação de uma dívida anterior com ele. A imobiliária, senhores, é de Ronaldo do Prado Farias, que já teve contratos com creches conveniadas da prefeitura e foi diretor da SP Obras, por indicação de Nunes. Olha só, que grande e infeliz coincidência. Vamos para a próxima. Outra reportagem, esta do UOL, o grupo da Folha, né, traz um assunto que vem assombrando o prefeito: o ranger de dentes da população causado pelos preços altos e a gestão temerária das concessionárias que administram os cemitérios públicos da capital. Olha o que os caras estão fazendo. Ficamos sabendo hoje que a administração desses espaços, tão defendida por Nunes na campanha como exemplar, está desalojando restos mortais de túmulos, reformando-os e colocando à venda quando identificam falta de pagamento de anuidade. O detalhe tenebroso é que o aviso dado aos proprietários é precário e os cidadãos alegam não ter recebido nenhuma informação. Chegam ao túmulo dos parentes e eles já não estão mais lá. Ou seja, aquela máxima de que o brasileiro só consegue um terreno para chamar de seu para sempre na morte, isso não vale para o paulistano. Nas terras de Ricardo Nunes, por uma infeliz coincidência, como ele diz, né, as pessoas são retiradas e os túmulos recebem um rebranding e são revendidos. E a pessoa só fica sabendo quando chega lá. Basta lembrar aqui que o ministro Dino obrigou as concessionárias vencedoras a voltarem a preços anteriores aos praticados depois que eles venceram a licitação, porque as coisas saíam de R$600 para 3 mil, de 1.000 e pouco para 4 mil e pouco. O preço da morte ficou pela hora da morte. Então, vamos para adiante. Nunes esperou o fim do segundo turno, ele também, assim como os jornalões, esperou o fim do segundo turno para demitir o pivô das denúncias. Eduardo Olivato, ex-chefe de gabinete da Secretaria de Obras, ficou famoso por ser ex-cunhado do Marcola, do PCC. Durante a campanha, ele dizia que não tinha nada que ver, estava tudo certo, né? Mas o mais importante é que ele é ligado a Fernando Marciarelli, dono de empresa que mais faturou contrato de obras emergenciais sem licitação, 624,1 milhões para a recuperação de pontes, sistemas e etc. E ele só foi demitir a pessoa logo após a eleição. Questionado pelos jornalistas por que fez isso, ele disse: eu admito e demito quem eu quiser. Eu sou prefeito, é um cargo de confiança. Então, ele perdeu a confiança na pessoa logo após as eleições. Veja bem, que curioso, não é? Que coincidência, infeliz coincidência, como o prefeito chamou lá o aluguel, né? Vamos para frente. Agora vamos ver aqui essa outra infeliz coincidência. Isso aqui é uma planilha do que o Intercept mostrou de serviços da Prefeitura de São Paulo, a Folha. Foram vários serviços. Então, vamos para o próximo. Uma reportagem do Intercept Brasil mostrou que a Prefeitura de São Paulo gastou quase 3 milhões em publicidade na Folha de São Paulo para publicar matéria. Peraí, só um detalhe, ele gastou 3 milhões neste tipo de matéria de denúncia. Tem os anúncios normais, tem as outras
coisas todas. Mas neste tipo de denúncia aqui, preste atenção, 3 milhões em publicidade na Folha de São Paulo para publicar matérias que promovem a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Nunes, que é o candidato de Bolsonaro, através de uma agência de publicidade, fez diversos pagamentos em 2022. Mas aí o curioso, a publicidade não era através de banners ou peças publicitárias explícitas. Na verdade, as ações eram matérias patrocinadas e não mostravam com clareza que eram pagas pela prefeitura. Eram, na verdade, era propaganda da prefeitura travestida de matéria. Aquilo que a Folha diz da credibilidade dela, o jornal emprestava a sua credibilidade em notícias da prefeitura. Não era matéria, era propaganda. Então, a gente pode entender por que provavelmente, além, evidentemente, do motivo ideológico, né? Imagina o Boulos na prefeitura, não é isso que o mercado quer, não é isso. Logo, não é isso que a mídia quer, porque nossa mídia é porta-voz e braço do mercado, porque hoje em dia eles são empresas de mercado, o jornal para eles é um detalhe. Aliás, a Folha está oferecendo assinatura a R$ 1,90 ao mês durante 6 meses. Imagina o assinante que paga o preço cheio, ele deve estar adorando essa promoção para os outros, né? Aí aqui, ó, o Pix, isso aqui foi uma ilustração do próprio Intercept. É o dinheirinho, Pix de 2.723.900 enviado da conta corrente para a Folha de São Paulo. E é atrás disso que eles estavam, né? Por isso é que essas matérias que foram agora desencavadas depois das eleições só vieram à tona agora, porque não podiam prejudicar a candidatura. Por isso, prestem atenção. Às vezes, é mais importante o que a mídia não publica. Exato. E, Melo, sabe o que me chamou a atenção também? Porque essa matéria que você trouxe sobre o fato das denúncias aparecerem somente após as eleições é uma matéria do Leonardo Sakamoto, que ele, particularmente, é um bom jornalista, eu gosto do Leonardo Sakamoto, mas ela foi publicada no UOL, que é do mesmo grupo da Folha de São Paulo, né? Folha de São Paulo, que publicou publicidade, como disse o Melos, publicidade, propaganda da gestão Nunes durante o ano eleitoral, disfarçadas de matéria jornalística, disfarçadas de reportagem, né? A revista Fórum acompanhou esse caso também, a gente deu matérias denunciando esse esquema, a gente pode chamar isso de esquema, né? Porque é um absurdo um contrato de publicidade prever que a publicidade seja disfarçada dentro de uma matéria e que isso não fique claro para o leitor que se trata de uma propaganda, ainda mais feita em ano eleitoral, né? Mas vejam como são as coisas. O próprio grupo jornalístico que faria parte, né, desse esquema com o Ricardo Nunes é o mesmo grupo jornalístico que está noticiando o fato das denúncias só surgirem agora após as eleições, né? É fácil de entender o porquê, né, Melo? Pois é, exatamente. Durante a campanha, eles fazem boquinha, depois eles mostram que são imparciais, denunciam depois do fato consumado. Aí é que a gente, por exemplo, quem não se lembra, né, quem mais tempo acompanha isso, todo mundo sabia que a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que viria a desvalorização do real. Todo mundo sabia que isso iria acontecer. E a mídia jamais cobriu isso, e logo depois, quando o Fernando Henrique foi reeleito, houve a desvalorização, aquela loucura toda. Então, essas coisas, as notícias que eles não dão, que a gente tem que procurar outras fontes de informação. Por isso existe a comunicação da Fórum, por exemplo, onde as pessoas podem... Essas denúncias aí
já estavam lá fora. Já estavam. Não, com certeza, Melo. Ó, tem até uns comentários aqui que eu acho legal a gente mostrar. Ó, a Tony Bassos comenta aqui, ó. O pior é que se Nunes for afastado, o prefeito será um coronel PM ex-rota bolsominion. Exatamente, né? Se alguma dessas denúncias culminar numa condenação e o Ricardo Nunes eventualmente venha a perder o cargo, o vice dele é isso mesmo que a Tony Bastos ressaltou aqui, um coronel ex-rota, que foi ali uma indicação, né, uma imposição do ex-presidente Jair Bolsonaro para apoiar o Nunes, né? Porque todo mundo se lembra aí da disputa entre os candidatos de direita, quem seria o candidato do Bolsonaro. O Bolsonaro apoiou o Nunes, um apoio até meio tímido, né? Foi uma articulação ali com o PL, mas conseguiu emplacar o vice do Nunes, que é este coronel da Rota, né? Inclusive, né, coronel da Polícia Militar, que está em evidência, deveria estar sempre, né, mas entrou em bastante evidência nos últimos dias, por conta dos casos chocantes de violência policial registrados em São Paulo, né? A gente sabe que isso é um cotidiano, praticamente, da Polícia Militar no Brasil, mas 2 casos em específico repercutiram nacionalmente, né? O caso do jovem empurrado da ponte pela PM do Tarcísio e o caso do homem executado com 11 tiros nas costas na frente de um mercadinho, também em São Paulo, né? Então, é dessa polícia que a gente está falando, cujo um dos representantes é justamente o vice do Ricardo Nunes, né? A Márcia Felipe comenta. Mais do que empurrado, o jovem foi arremessado. O cara pegou e jogou. E o mais incrível é que ele declarou na polícia que estava tentando ajudar a pessoa a se levantar. Eles têm mentir, parece o padrão desse pessoal bolsonarista. Eles podem, não interessa, parece o Nelson Rodrigues falava que o videotape mente. Ele falava, e esses caras parecem isso. A gente vê a imagem, está vendo ali que ele pega o cara, levanta, vira as pernas do sujeito, joga para baixo, e ele fala que está tentando botar o cara em pé de cabeça para baixo, sabe? A mentira dele que não para em pé. Mas isso daí não adianta mexer esse negócio agora. O Tarcísio está falando na câmera corporal. Não, isso daí não vai adiantar. Porque o que vai adiantar é quando ele sinalizar para a tropa que o modo de trabalhar tem que ser outro. E, para fazer isso, ele tem que tirar o secretário de segurança dele. Porque o secretário de segurança dele, o senhor Derrite, ele foi expulso da rota por excesso de letalidade. E ele mesmo fala, mandaram porque eu matava demais. Ele deu uma declaração de que uma pessoa que não tinha pelo menos, um policial que não tivesse pelo menos 3 mortes nas costas em 5 anos de polícia, não era um bom policial. Então, o que ele sinaliza para a tropa? O cara, quando sai de manhã, ele fala o quê? É meter bala. O Tarcísio antes falava assim, não estou nem aí para direitos humanos, para não sei o quê, não estou nem aí. Estou nem aí para a ONU, estou nem aí para a ONU. Pois é, tem que perguntar a ele, vem cá, mas o senhor continua não estando nem aí? Não estando nem aí? É essa orientação para a sua polícia? Não estou nem aí para a ONU? É isso aí? Então, enquanto tiver o Derrite ali, a sinalização é essa. Vamos para o confronto. A ideia é do confronto. É isso que o Derrite propõe. A polícia é confrontar, chegar junto, como disse esse rapaz aí da moto, disse que nem os documentos da moto pediram a ele. Nem os documentos. Eles vão ali, dá na cabeça, joga pela ponte. Pronto, dane-se. O Derrite banca e o prefeito fala que não está nem, e o governador fala que não está nem aí. Então, não vai mudar. Não vai mudar se a ordem não vier de cima. É de cima que isso daí se resolve. Exatamente. E
como a gente está falando aqui de mídia, né, Antônio, essa questão do Tarcísio ter recuado com relação às câmeras corporais de policiais militares, né, já serve como um prato cheio para essa mesma mídia o endossar como candidato da terceira via, o moderado, né? E é até possível que ele venha a demitir o Derrite devido à péssima repercussão que vem tendo esses casos de violência policial, né? E se cacifar aí, através da mídia tradicional, como candidato moderado. Acontece que a figura moderada da extrema-direita, potencial candidato para 2026 à presidência. Acontece que, como você bem disse, de moderado o Tarcísio não tem nada, né? O Tarcísio, se ele tomar qualquer atitude nesse sentido, é para limpar a própria imagem, né, diante da péssima repercussão que esses casos tiveram, mas ele defende, sim, esse tipo de abordagem policial, né? O Melo já comentou aqui no Fórum Mídia sobre como ele usa o aprendizado das missões no Haiti que ele participou, né? Reproduz isso aqui na Polícia Militar de São Paulo e agora tenta, de alguma maneira, limpar a sua imagem. O pior, a mídia tradicional, veículos como esses que a gente sempre cita aqui, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, etc., não é que caem nessa, eles sabem que o Tarcísio não é moderado, né, mas endossam essa versão de moderação do governador de São Paulo, né? Se necessário, vão partir para isso. Mas eu não acredito que ele demita o Derrite, não, porque aí... eu também não. Eu acho que ele vai ficar tenteando isso aí, dizer que vai matar no peito, como se diz, né? Porque... Mas a mexida do Derrite dentro da PM já foi grande, e aí vamos ver no que vai dar. Muitos comentários. Isso aí, Azeite. Muitos comentários, muitos elogios. Parabéns, Antônio Melo, pelo seu nome. Eu não vejo daqui os comentários, então muitas vezes eu não os comento. Tem que consertar isso. Eu não consigo ver o chat daqui. Então, às vezes, a pessoa, mesmo até que a pessoa esteja fazendo um comentário pedindo um esclarecimento, eu não vejo, então não tenho como comentar. Você está no celular? Não. Então depois a gente vai fazer uma oficina aí com o Melo para ele poder ver os comentários. É isso aí, gente. Muito obrigado. E até amanhã, campeão. Até amanhã. Isso aí. Tchau, tchau.